inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h25. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição aqui na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Nós temos aqui no estúdio o jovem advogado, especialista em previdência, Dr. Julian Zanon. Bom dia, Dr. Julian. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os amigos aqui da Folha. Bom, antes da gente começar, eu queria só colocar uma coisa. É impossível, acho que o ser humano é um ser político, né? É impossível a gente não ter as nossas visões políticas e preferências políticas. Mas aqueles que são mais equilibrados, eles têm as suas opiniões e respeitam as opiniões alheias, né? Não entram pode entrar num conflito de opinião, mas não num conflito específico. E por mais que a gente tenha as nossas convicções, vamos tentar analisar esse problema da Previdência, doutor Julian, com toda a isenção possível e com a sua visão de advogado, respondendo às nossas dúvidas, porque o Arnaldo, que é jovem, tem dúvidas terríveis, porque não sabe como vai ser daqui a 30 anos, quando ele quiser se aposentar. O Beto, a mesma coisa, que está aqui conosco. Eu estou num problema que até o senhor sabe muito bem, de brigas com o INSS, é uma complicação. Então, e nós conseguimos algumas perguntas também de ouvintes e estamos com o nosso Facebook aberto para o ouvinte da Folha FM a participar. Arnaldo, sua primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre a necessidade da reforma. Existe muita divergência, sobretudo no campo político, entre os setores mais ligados à esquerda, né, que são contra a reforma da Previdência da forma que é proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, também sua equipe econômica, sobretudo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e os setores mais ligados à direita e ao centro, que são favoráveis à reforma como uma alternativa para alavancar o crescimento do país. Hoje, sem a reforma, existe alguma probabilidade de o Brasil avançar economicamente se não acontecer essa reforma? Essa é a sua área mais direito, né? Mas, assim, como analista desse cenário, você vê alguma alternativa sem que seja aprovada a reforma da Previdência? Sim, o Arnaldo, vejo sim, porque, claro que mantendo aquela total imparcialidade, né, muito bem comentada pelo Marco, a gente tem duas correntes ligadas a isso, porque a primeira é aquela que mostra que o Brasil pode fluir, sim, muito bem, porque a Previdência tem, sim, dinheiro, e, na verdade, essa primeira diz que dinheiro de sobra. Inclusive, eu não estou aqui, vou mencionar nomes, mas tem escritores mesmo, pessoas que realmente, até sim, ligado à política, né? Só que tem fundamento para isso, né? Outra corrente entende que não, entende a extrema necessidade da reforma, e isso é muito ligado também a investimentos, né? Então, uma corrente entende que a gente pode sim ter um Brasil excelente sem a reforma por conta dessa ótima estrutura que aparentemente tem a Previdência atual, né? Só que o investimento que é feito até mesmo em outros setores do Brasil é tirado da Previdência, o que não poderia ser feito. Deveria ser a Previdência mantendo somente a Previdência. E aí começa a discussão de uma corrente e outra, entendeu? Então, assim, sem tomar partido, eu acredito que sim, mas desde que seja melhor governado, né? E isso não acredito eu que não é de pequeno prazo. Um mandato de um presidente ou dois não seria suficiente, certo? Agora, o que de imediato mudaria na vida do contribuinte ou do cidadão de forma geral se passa a reforma como está proposta hoje, se não houver emenda nenhuma, mais, né? Nenhuma é preciosismo da parte de qualquer um. Se não houver mais emenda, se não houver nenhuma divergência de quanto o texto proposto, o que muda de imediato? Quem sofre primeiro o impacto dessa reforma da Previdência? Os mais jovens. Porque o que muda de imediato é uma idade mínima.
Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos alguns tipos de aposentadoria, né? Só que aquela aposentadoria com requisito de idade mínima, que seria aposentar por idade, ela é um tipo de aposentadoria que, se o contribuinte não conseguir chegar a um determinado meses de contribuição, ele iria optar pela aposentadoria por idade. Né? Bom, hoje em dia, por idade, doutor Juliano, são 65 anos e mais 15 anos de contribuição. Isso, né? sim. Isso muda? Sim, a proposta, e tanto que o relator na reforma, no seu voto, né, ele concordou com aumentar o tempo desses 15, aumentar para 20. Aí, no caso, o governo queria 20 para homem e mulher, o relator fez uma única alteração de mudar para manter os 15 da mulher. Entendi. Agora, nas camadas mais... Porque quando a gente fala em INSS, você fala em Previdência, mas também fala em Seguridade Social, né? Então é um instituto social também, não só de Previdência. Com relação à agricultura, a gente estava tratando aqui no começo do programa sobre a agricultura familiar. Os agricultores também vão sofrer esse impacto? De que forma isso vai ser mais severo para essa camada da sociedade? Sim, eles vão sofrer o impacto também. Eu acredito, na minha opinião particular, bem particular, até é semelhante ao do setor privado, né, do particular. Só que eles já têm privilégios, né, de aposentar um pouco mais cedo. E a proposta é criar uma idade mínima também para o trabalhador rural, só que aposentando um pouco mais cedo, só que 5 anos a mais do que o previsto atualmente. Né? E também aquela mesma questão, aumentar o tempo de contribuição, coisa que o relator também fez o reajuste para tentar colocar, né, a mulher também 5 anos a menos. O que é uma coisa um pouco complicada, né, Arnaldo? Porque a vida no campo é uma vida... É muito mais complicada. Muito mais complicada. É muito mais né? complicada. Não é uma rotina como a nossa, no escritório com ar-condicionado, né? A maioria de nós aqui. É uma rotina muito mais complicada. Mas quando a Previdência ela começa a rejeitar, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em colônia de pescadores. E antes, para você aposentar, o pescador para aposentar, fosse pelo BPC, fosse pela aposentadoria por tempo de contribuição, ele deveria apresentar uma declaração da colônia, e isso também aconteceu no sindicato rural, em sindicatos rurais. Agora a reforma ela prevê o fim disso, isso não vai mais ser necessário, mas como que vai comprovar, qual seria a forma de comprovar que a pessoa realmente trabalha para a agricultura, ou que no caso das colônias, como eu citei aqui, ou que era pescador? Então, a reforma, exatamente, ela previa isso, só que previa, isso para mim, eu que vejo essa realidade na prática, já vejo grande dificuldade, principalmente aqui em Campos, porque é muita dificuldade do trabalhador conseguir fazer essas provas, né? Muitos são realmente rurais desde a infância, trabalham até, na verdade, antes do devido, só que não se preocupam com pagar colônia, né, de participar de sindicato, e tinham dificuldade na hora de se aposentar. E a proposta do governo era piorar isso, era o trabalhador, desde o início da sua contribuição, já fazer um registro, né, exatamente na colônia, em sindicatos, o que dificultaria ainda mais, porque passou a ser uma condição, hoje não é. Hoje ajuda e muito, só que há outros meios de prova, né? Uhum. Então, só que já a princípio, né, Arnaldo, só para complementar, é muito importante dizer que no Congresso isso já foi muito bem moldado, parece que viram exatamente essa visão que eu estou tendo aqui. Então, já se manter o que foi aprovado, o voto do relator no Congresso, já muda bastante esse cenário aí. Mas qual foi o que eles moldaram? Eles moldaram justamente esse ponto de não passar a ter essa exigência, esse pré-requisito. Eles não quiseram aprovar de acordo com o que o governo estava querendo, que é essa inscrição nos órgãos, tudo desde o início. Então pode ser que continue a valer, por exemplo, essas declarações de colônias e sindicatos? Sim, continue. E outros meios de prova, que hoje é muito importante, como a prova testemunhal mesmo, né?
Mas isso aí que eu tenho uma certa dor. Pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado, pode falar sem problema nenhum. Você depender, por exemplo, de colônias e de grupos, isso também não cria um outro tipo de barganha, às vezes até com ingerência política. Um candidato, ele domina aquela área ali, um candidato da área, aí ele diz, se votar, a gente dá a declaração. Isso não é um problema? Com certeza, com certeza. E eu que atuo muito na Justiça Federal, né, quando a gente discorda de uma decisão, né, que o INSS dá, por exemplo, um pedido de aposentadoria rural, se nós tivermos apresentado apenas declarações de colônia, simplesmente isso. Digo que praticamente é impossível sair vitorioso, justamente por haver até mesmo fraudes nesse sentido, pessoas até que não trabalharam e por um conhecimento político conseguir, né? Não, isso existe. Isso eu posso garantir para você que existe, porque, como eu falei, eu já trabalhei em colônia de peças, trabalhei de 2007 a 2000, tinha 17 anos quando comecei a trabalhar em colônia, de 2007 até 2009, 2010, né? Então a gente sabe, inclusive quando o próprio beneficiário sabe que não tem direito, mas vai lá pedir para dar um jeitinho, né? Jeitinho, famoso jeitinho. Isso é recorrente. Mas com relação a, não sei se você tem, Julian, essa questão de números, né? O Paulo Guedes fala em 1 trilhão de economia. O Vladimir Garotinho, que é deputado federal daqui da cidade, foi entrevistado aqui na segunda semana de programa aqui com a gente, e o Vladimir falava de onde sai esse 1 trilhão. Isso é coisa da cabeça do Paulo Guedes ou tem argumento para isso? Não é da cabeça dele, não. Ele faz é claro que a gente fazendo esses números, né, colocando o que está no cenário atual, né, e prevendo que esse cenário atual vai se manter, né, ou crescer de acordo com as fontes que nós temos, IBGE e outras mais, né. Só que, não, ele consegue mostrar isso realmente no papel, só que aí é aquela nossa primeira pergunta que você me fez, envolve muito mais do que simplesmente a gente dizer que é a reforma da Previdência em si. Porque por exemplo, acho que é muito importante eu mencionar aqui, é a questão do BPC Loas, que aqui em Campos é muito comum, né? Muito em áreas locais que tem muita gente pobre, tem muito pedido de Loas, né? E umas pessoas acham que o Loas não pertencem à Previdência Social, ou seja, não poderia tirar dinheiro de uma aposentadoria de um contribuinte que quer se aposentar para pagar um LOAS de alguém que já está recebendo, outras que não, que é tudo sim, é um cenário único. Então, olha só, se eu tiro o LOAS aqui do cenário, quanto que esses números vão mudar. Então, por isso que eu não tomo nem muito partido, vai melhorar. Claro que a reforma, e do jeito que ela está sendo, vamos ter mais tempo para contribuir, né? Então, como tem mais tempo, eu vou demorar mais a aposentar e pagar mais. E isso não precisa ser matemático para saber que vai ser bom para o governo vai ter mais dinheiro. Isso assim, eu não estou negando isso, só que também eu não consigo, até hoje, não me convenceram de que a reforma, a necessidade dela é tremenda, né, sem essa alteração. Você falou do LOAS e existe um ponto da reforma que está sendo um ponto de discórdia entre a direita e a esquerda. Nós tivemos aqui algumas pessoas que falavam do tal dos R$400. Sim. E pelo que você tinha me explicado uma vez, esse R$400 era uma boa implementação da reforma, porque era para pessoas que não recebiam nada. E já a esquerda alega que isso é redução de salário mínimo para R$400. De fato, o que isso significa? Esse salário de R$400 que eles alegam que eram para pessoas que nunca receberam nunca contribuíram e nunca receberam nenhum centavo. Vamos esclarecer isso aí. Então, o governo, porque o BPC, né, o que a gente chama de LOAS,
a gente não pode chamar de benefício, né? Ele é uma assistência que o governo dá sem contrapartida. Então, realmente é tratada um pouco diferente, e tem que ser mesmo. A gente não pode dar tratamento igual para um aposentado que contribuiu muitas das vezes a vida toda, para uma pessoa que nunca contribuiu e às vezes recebe o mesmo salário, o salário mínimo, né? Com a única diferença de não ter o 13º. Só que o BPC, muitas das vezes, ele sustenta uma família. Então, e tem previsão na Constituição que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, abre uma nova discussão. Então, aí fica muito a cargo interpretativo, né? Particularmente, eu entendo que essa diminuição, né, do valor de salário mínimo para 400 seria absurda, porque hoje, na realidade que vivemos, né, não daria para sustentar uma pessoa e muito menos uma família, não. Isso é muito bom estar esclarecido. Mas esses 400, como que funcionaria para quem ainda não teve... Muito difícil nossos ouvintes não conhecerem ainda essas propostas. Mas, às vezes, né, para algumas pessoas pode ser uma novidade. Como que funcionaria essa questão desses R$400? Seria uma primeira etapa de 400 e depois a pessoa ganharia o salário mínimo, é isso? Exato. Seria... Não, pode responder, porque aí depois nós vamos ao intervalo e voltamos com mais perguntas. A princípio seria isso, começar ganhando os 400 e no caso aí o LOAS aumentaria também, a proposta do governo aumentar para ter o LOAS por idade apenas com 70, aí ficaria até os 70 aguardando para poder finalmente receber salário mínimo. Bom, então isso está mais ou menos já esclarecido, né? Porque não, mas a gente precisa voltar um pouquinho nesse a gente tem que voltar ainda um pouquinho nesse assunto. São 7h41, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade